Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. Vocês me acompanham? Saindo um pouco mais tarde hoje. E sabe que se eu tivesse um smartphone que fosse realmente smart, ele diria o seguinte: René, não se dê ao trabalho, não faça mais isso não é esse o formato que as pessoas querem, não é esse o assunto que as pessoas querem, desencana. Né? Aliás, eu estou vendo aqui a sua conta bancária, você deveria estar investindo em alguma coisa que você pudesse monetizar, algum caça-níquel, né? Alguma daquelas coisas que fazem as pessoas desembolsar dinheiro com alegria, né? E não ficar, bom, em suma, mas felizmente, ou não, meu smartphone ainda não é tão smart e eu consigo ainda ser dono das minhas próprias tolices. E a pauta de hoje nesse episódio móvel, volante aqui do Roda e Avisa, que já está aí na estrada, literalmente, né? Literalmente na estrada, faz quantos anos, meu Deus do céu? 16 anos? 16 anos de Roda e Avisa, 16 anos com essa falta de juízo, eu não aprendo nada, né? Vocês podem ver que machine learning consegue aprender mais do que eu, mas prometo que eu não vou colocar em risco pedestres, transeuntes, mascotes em geral, patinetes na contramão, ciclistas, sem civilidade. Prometo me comportar da melhor maneira possível, porque eu não manipulo a câmera enquanto eu estou dirigindo aqui praticamente com uma velhinha. Eu sou um motorista bastante conservador. Mas voltando aqui ao nosso tema, o que acontece é o seguinte: eu estou às vésperas aí de fazer duas palestras muito importantes e que vão exigir que eu pense, repense, né? Porque a resposta é razoável. Uma delas vai ser num evento agora em Campinas, no PMI, vai ter um outro evento, como é que se chama? PMI Talks, se eu não me engano, e também vai ter uma palestra que essa também é uma responsabilidade enorme, ainda mais que eu estou representando a empresa BRQ, no CIAB. Eu vou estar falando sobre impacto, cultura, pessoas e tal. Mas, bom, em suma, por conta dessas duas demandas aí, desses dois desafios, eu tenho pensado bastante e eu queria compartilhar com vocês um pensamento que está me intrigando hoje de manhã, que é o seguinte: vamos imaginar aqui, como eu fiz na piada original, na brincadeira inicial aqui, que a gente tivesse coisas suficientemente inteligentes, né, que fossem capazes de, né, entender o que seria melhor para a gente, né, o que nos faria mais felizes, ou o que faria os outros mais felizes, né, já é um começo também e tal. A questão é a seguinte: vamos imaginar que é um cenário completamente hipotético, hashtag só que não. A questão é a seguinte: vamos imaginar que, né, ao contrário das nossas fantasias mais generosas, né, a gente não seja exatamente aquele sujeito racional, né, do iluminismo, que a gente não seja exatamente aquele personagem que os economistas gostam, né, de atrelar as suas teorias, que é aquele personagem que é dono do seu próprio nariz, né, que pensa de uma maneira racional, calculando aquilo que é melhor para si. Vamos imaginar que tudo isso, na verdade, seja, né, uma historinha, uma narrativa, uma ficção, e que a gente seja, na verdade, e isso faz lembrar do livro Homo Sapiens, lá do Harari, que nós sejamos todos criaturas cujo sistema operacional são narrativas, são histórias, né? São fantasias que a gente cria. Porque, convenhamos, né, a gente torce, eu não, porque eu nasci com defeito, mas todo mundo torce visceralmente por um time de futebol que, na verdade, convenhamos, é uma história, né? Não é uma coisa que tem uma existência muito concreta. A gente é capaz de morrer pela bandeira de um país que também, convenhamos, é uma ficção, é uma história que a gente criou há algum tempo atrás, não muito, né? Então a gente, na verdade, tem os nossos sentimentos mais profundos, né? As nossas paixões mais violentas, inclusive, muitas vezes atreladas a ficções boazinhas, algumas não tão boazinhas. Vamos imaginar que isso seja verdade. Então vamos imaginar que essa inteligência artificial
alguém deu para ela ler o Homo Sapiens do Yuval Harari e falou: ah, agora eu entendi esses caras que me construíram. Esses caras gostam de acreditar em ficções, esses caras gostam de acreditar em fantasias. É isso que deixa os caras felizes, né? Quando por acaso a fantasia na qual eles acreditavam se tornou subitamente incrível ou difícil de acreditar, ou o cara tem alguma dificuldade de juntar as peças, o quebra-cabeça dessa narrativa, ele fica infelicíssimo, ele fica deprimido, né, vai tomar remédio, vai fazer terapia, compra uma Harley Davidson, não sei. Então, puxa, agora que eu entendi como as pessoas funcionam, então, já que os caras querem ser felizes, eu vou tornar os caras felizes alimentando ou criando fantasias cada vez mais perfeitas. Né? Então eu fico imaginando, imagina um cenário, aliás isso de uma certa maneira já está começando a acontecer, né? Quando no último Google I.O. o Google falou, olha, é o seguinte, a gente está começando, a inteligência artificial da gente que ficava na nuvem, uma boa parte agora vai ficar no seu próprio celular, então você vai ter um pouco mais de privacidade, é como se você tivesse um Google de bolso, né? Vamos imaginar que então você tem smartphones cada vez mais personalizados e tal. E se eles realmente perceberem quais são seus pontos fracos, né, aquilo que torna você mais feliz, vamos imaginar que aí eles comecem a dar o melhor de si, né, trabalhar 24/7 sem parar, para tornar as suas ilusões, as suas fantasias à prova de balas, né, completamente sólidas. E aí você vai viver num estado de felicidade bastante robusto, bastante prolongado, só que vivendo alimentado. Eu estou com dó dessa inteligência artificial, porque se uma coisa é característica de qualquer ficção ou mentira, é que mentira dá muito trabalho, dá muito mais trabalho do que a verdade. Porque mentira, o tempo inteiro você tem que ficar ali acobertando, disfarçando, tentando eliminar a fricção, né, da sua história com a realidade. Pois bem, então a máquina vai ficar queimando, acabando com a sua bateria, descobrindo jeitos de manter essa ilusão no ar para manter você perfeitamente feliz. Ok, parece um episódio qualquer de Black Mirror, parece, sei lá, vários filmes que já rolaram por aí recentemente, Her, etc e tal, mas se eu parar para pensar, isso de uma certa maneira já está acontecendo, né? Na medida em que eu conheço, você certamente conhece, pessoas que estão perfeitamente felizes, né, ou mais felizes do que nunca, construindo ali seu PR, todo o seu discurso, toda a sua imagem pública, usando o Instagram, usando o Facebook, que abriu mão de ler jornais, porque afinal os jornais não respeitam, né, aquela sua vontade de só ver coisa que você gosta, né, na verdade uma invasão da sua privacidade. Isso vale até um parêntese, a definição de privacidade, né? A definição de privacidade mudou ao longo do tempo. Eu li recentemente um artigo interessantíssimo, em que antes privacidade era o seu espaço privado. Então conta de uma ação pública que alguns motoristas de ônibus fizeram nos Estados Unidos contra a prefeitura daquela cidade, porque a prefeitura estava colocando música nos ônibus. E o motorista disse que isso era uma invasão, né, ao seu direito ao silêncio, né? Como é que o Estado pode interferir na sua privacidade? Privacidade, nesse caso, era aquele seu universo pessoal que ele não queria ver, de alguma maneira, contaminado ou desrespeitado. Eu não preciso dizer que privacidade hoje mudou completamente. Privacidade é um negócio do tipo mais importante que pré-sal, né? Mais importante que várias outras fontes de energia. Privacidade alimenta hoje um narcotráfico, um ecossistema de Pablos Escobares aí que ficam traficando as nossas informações, justamente para quê? Para que marqueteiros, essas pessoas que não sei até como escaparam até agora do escrutínio público, para que marqueteiros justamente consigam construir ficções cada vez mais redondas, né, cada vez mais perfeitas, que agradem a cada um de acordo com as suas preferências, não é? Então, se a gente parar para pensar, isso de uma certa maneira já está acontecendo na medida em que a gente se entrega, né? se joga, deita o cabelo, né? Nesse mundo em que os algoritmos tentam nos agradar.
Se isso aumentar um pouco mais, realmente a gente vai viver num estado de felicidade mais completo que isso. Vai ser só um mundo assim, tipo Matrix, né? Matrix, eu não sei quem lembra ainda, deve ser o filme Matrix, acho que é para a geração mais nova. Matrix é mais ou menos como Casablanca era para a minha geração, né? Um filme dos nossos avós. Mas o Matrix era um filme bastante premonitório, porque as pessoas que na verdade eram praticamente escravos, né? Eram praticamente um recurso econômico e material, elas viviam imersas numa fantasia que era gerada e controlada por computadores. Você vivia num mundo de sonho, né? E é lógico, tem inúmeros filmes em cima dessa noção. A questão é, isso será que já está acontecendo em uma certa medida, sim ou não? E a questão é, e isso sim eu preciso explorar ao máximo aqui, para as palestras que eu quero fazer aí na sequência, até que ponto a gente pode chamar isso de felicidade, né? Eu tenho há um bom tempo insistido em outros paradigmas de felicidade, né? Em outras, já até resenhei um livro extremamente interessante do Pascal Bruckner, que é um pensador francês, um livro chamado Euforia Perpétua. Até vou dar o link aqui, está no Leia Vale a Pena, que é um blog meu sobre livros. Eu venho questionando esse paradigma da felicidade, da happiness, faz um bom tempo, mas obviamente é difícil eu mesmo furar com a minha modesta presença orgânica aqui na internet. Eu sou basicamente como tofu, né? Orgânico, meio sem graça, e só meia dúzia de pessoas realmente gostam. Então, com a minha presença orgânica, né, nadando contra a corrente do oportunismo, né, dos diplomas caça-níqueis, etc. e tal, eu acho que eu não consigo nem fazer um mínimo arranhão na percepção geral, mas eu juro que eu continuo tentando, mesmo que eu não ganhe absolutamente nada com isso, mesmo que isso me custe várias coisas, né, me custe imagem pública, me custe amizades, etc. e tal. Mas a questão é, e aí? Né, como é que a gente consegue conciliar esse nosso impulso muito primordial, né, por viver numa ficção que nos agrada, que nos faz felizes e tal, e essa realidade, né, essa realidade chata, né, esse planeta que teima em esquentar, esse lixo que tende a acumular, né, esses motoristas de Uber que teimam em fazer greve só porque eles ganham muito pouco, enquanto o Uber fatura bilhões de dólares na bolsa. Ai, como a realidade é chata, não é? Mas, então eu acho que eu estou achando aqui, já estou compartilhando com vocês um eixo, pelo menos, para aquilo que eu possa, que eu vá falar nesses dois eventos. E aí eu tenho um dilema curioso, né? Eu vou falar para tornar a plateia feliz, né, para essa, nossa, adorei, era isso que eu queria ouvir, ou eu vou aproveitar essas duas ocasiões, né, de visibilidade, de atenção e tal, e realmente cumprir com o que eu acho que é a responsabilidade de qualquer um que tem uma imagem minimamente pública, de tentar fazer diferença e tentar talvez aí fazer um buraquinho aí nesse véu, no véu de Maia. Não, Maia não é nenhuma pessoa em especial, o véu de Maia é um conceito, pensa aí em Schopenhauer, pensa aí em filosofia hindu, mas é isso, eu estou aqui com as minhas dúvidas. Raríssimos, vou aproveitar que o semáforo está fechado e vou parar essa gravação. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço aqui no Roda e Avisa e até a próxima.